Primeira entrada, aparelho convencionalmente fabricado sob medida, que potencializa e serve de transferência de som, não o som que se ouve perceptível, porém só mesmo a ressonância acústica. Primeiro, com uma tomada volt X. Segundo, um computador feito também sob medida, com os requisitos da determinada atuação, que condiciona e acondiciona, tendo aquela saída de cabo LAN de rede e tendo ele também com a sua tomada volt X. A saída de rede LAN e Wi-Fi. Nessa saída haverá esse condicionamento do líquido. Não é bem uma água, algo semelhante aqui, condicionado às partículas vida, também com a tomada X, volt X. O líquido de saída da saída LAN de rede e Wi-Fi, líquido, não é condutor de energia no computador. Ele não conduz. Se porventura colocar um polo positivo com um polo negativo, ele não vai dar nenhum tipo de curto-circuito, muito menos não haverá combustão, porque este líquido ele é acondicionado sem ser comburente. Nessa parte está o exemplo da parte de hardware, de equipamentos. Esses três aparelhos condicionalmente fabricados e feitos sob medidas. Agora, nesse outro exemplo, vou descrever através de algumas imagens o exemplo do cromossomo X, ou cromossomo do envelhecimento. Veja que aqui está ele, um X com as suas extremidades parecendo a forma de um dedo de uma unha, porém com a sua operação de que no meio para cima ele fica transmitindo a sua ação. Cromossomo X ou cromossomo do envelhecimento. E já nesse outro exemplo, dessa outra imagem, vemos a dividir desse cromossomo. Veja aqui que nesta imagem ele é semelhante a um Y. Já nessa outra ele é semelhante a outro Y de outro lado. Já nessa ele é um Y meio que inclinado na horizontal. Já nessa ele é semelhante a um outro Y, só que de cabeça para baixo. Nessa outra aqui ele já é semelhante a um V, a letra V. E nessa outra um V de cabeça para baixo. E nessa outra um V parecendo um C. E na outra um V ao contrário. E tendo também esse outro exemplo desta imagem, que é uma célula de uma molécula condicionada. E aqui está essa explicação e esse exemplo.
Isto é apenas uma porcentagem de uma tese da fórmula da juventude eterna ou fórmula da imortalidade, com o, não digo bloqueio, porém o condicionamento do processo de envelhecimento, manipulando na verdade a função natural, nativa do cromossomo X, sendo esse primeiro cromossomo X nativo específico fixo, ele é fixo. E já essas outras formulações dele estando com esse fracionamento das suas operações em termos de objetividade. Cada uma vai ter um objetivo. Essa aqui sendo tudo tirado do cromossomo X, apenas fracionado, tendo como base as pesquisas que já demonstraram uma porcentagem alta de êxito e confirmação a respeito dos neurônios e também das células tronco, e justamente usando também aquela padronização da medula óssea, sendo esses três tipos de moléculas e células e partículas que elas têm a possibilidade de elas se aderem, na verdade elas se, quando condicionadas, elas têm uma grande potencialidade de se tornar qualquer tipo de tecido e célula. Como fala aqui, o maior órgão do corpo, qual que é? A própria pele. E o outro segmento é o condicionamento das moléculas de partículas celulares acondicionadas. Depois, transferência, tráfego, dados, informações de moléculas modificadas, condicionadoras, na verdade, modificadas condicionadoras das partículas de células objetivo, acondicionados. Cromossomo X fixo. Cromossomo X dividido em 8 partes. Oscilação, agitação, variantes estimulam, servirá como ponte. Estimulantes genéricos, estimulantes genéricos, elas vai ser artificialmente orgânicos, instáveis, que elas na verdade vai servir de como se fosse um estimulante. Ela vai estimular o outro cromossomo que está fixo, parado e completo com toda a sua cadeia, e já essas fracionadas vai cada uma ter uma objetividade, uma missão de fazer com que exista esse processo reverso da oxidação do processo de células, que leva justamente a esse processo de envelhecimento. E tendo como base o exemplo do Sol. Ora, a luz do Sol tem o Sol, a luz, os raios solares, raios ultravioletas, e é justamente a luz do Sol com os raios solares que estimula a criação da vitamina D. Ora, mas se o próprio Sol ele traz essa possibilidade, a luz solar ao contato com a pele, que é o maior órgão do corpo, estimula a criação da vitamina D, que é essencial para os ossos e demais órgãos do corpo e funcionalidade. Veja que o próprio D
estimula também a oxidação das moléculas e das células. Veja bem, o sol, a luz do sol dá vida, só que em um processo meio que lento, ele também faz com que ocorre a oxidação de todo o corpo e de todos os órgãos, causando o que? O envelhecimento. E aqui tem um exemplo, o nome vida, VIDA, depois ponto, vírgula, ative, depois ponto, vírgula, adive, ponto, vírgula, divide ou divide. E aqui está um exemplo do símbolo da operação dividir, ou seja, algo nesse sentido. E algo prematuro, porém a pequena porcentagem que existe de possibilidade, de esperança, de que um dia verdadeiramente possa ser alcançado através dos cientistas Elohims, os seres celestiais que verdadeiramente estão em busca de um verdadeiro resultado, algo que venha verdadeiramente ser uma das maiores descobertas da humanidade, de restaurar e recuperar a humanidade que fora perdida. Só que o que me transpareceu de sentido é que não será todos que terá oportunidade de receber essa oportunidade, na verdade, porque serão somente os pais das nações, aqueles que verdadeiramente provou, e não por mérito, mas somente por amor e zelo, e venceram verdadeiramente esse processo de zelar de todo o povo, nação, tribo e língua. Agora veja o quão alto e maravilhoso seria se fosse desenvolvido verdadeiramente esse soro, esta fórmula da imortalidade, a ponto de que o ser humano, chegando aos seus 33 anos, começando a receber este soro, não envelhecesse mais, ficasse totalmente parado ali, com todo o seu vigor, com toda a sua força do seu corpo ali, nervos, músculos, simplesmente parado. E 33 anos, na verdade, com todos os seus, sua feição, com toda a sua formosura e saúde, não haveria doença, não, esse condicionamento ele ativaria a criação de novos anticorpos, os glóbulos, na verdade, viria a confirmação que verdadeiramente houve uma geração em que o sangue verdadeiramente era azul, entendeu? E tendo outra geração que fugiu e o sangue era um verde bem escuro mesmo, assim, parecia semelhante a um azul, mas já não era azul, mas se vê assim a olho nu, parecia ser azul, porém era um verde tão denso, tão forte, escuro, que vem aquele processo lá das plantas, lá da clorofila, fantossíntese. Então parou realmente essa tese em termos de que alguma coisa de arvoredo, árvores e raízes, tronco, toda essa coisa aí, verdadeiramente vê essa confirmação de que o ser humano ele é uma parte completa de um processo, de uma engenharia celestial maravilhosa dos engenheiros cientistas Elohims, e bom que tem essa promessa, porque eu vi lá, eles me mostraram numa visão
E tudo isso eu tenho juntado aqui, mas foi em determinadas épocas fracionadas, na verdade. Estou montando porque essa parte aqui mesmo de rádio e mesmo aqui eletrônica foi uma dimensão. E já essa parte celular aqui orgânica de moléculas e partículas já foi de outra ordem de Elohims, porém eles todos em conciliado, porém em corpos de atuações, de operações diferentes, como se fosse cada dimensão separadamente e cada coisa unicamente específica.